Vamos iniciar a nossa aula de ciências revisando todos os conteúdos que nós estudamos nessa unidade 3. Então, nessa unidade falamos sobre o quê? Sobre os animais, não é isso? Então, falamos onde eles vivem, falamos o que eles comem, como eles são classificados, né, de acordo com a comida deles, do modo de alimentação. Falamos também de quê? Falamos como eles se locomovem, não é isso? E também falamos como que eles são agrupados. Então vamos fazer um resumão, vamos revisar tudo isso para ao final respondermos um exercício e ver se realmente aprendemos todo o conteúdo. Então tia Érica preparou para vocês um slide com tudo o que aprendemos, ok? Então fiquem atentos no que vem a seguir. Onde vivem os animais? Animais terrestres são aqueles que se desenvolvem e se reproduzem nos ambientes terrestres, como florestas e campos. Animais aquáticos são aqueles que se desenvolvem e vivem na água. Temos aqui como exemplo o tubarão. Animais semiaquáticos. Existem animais que, apesar de viverem na terra, passam uma parte de sua vida na água ou vivem sempre próximos a rios, lagos ou oceanos. Esses são os animais semiaquáticos. Temos aí como exemplo a lontra. Do que se alimentam os animais? Animais herbívoros. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de fontes vegetais, como folhas, frutos, raízes, flores e pastos. Temos aqui como exemplo o panda. Animais frugívoros. Entre os animais herbívoros, existem alguns que se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas. E isso temos aqui como exemplo o macaco. Animais carnívoros. São animais que se alimentam de outros animais. Isso mesmo. E temos aqui como exemplo esse feroz leão. Animais onívoros. São animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Isso mesmo. Eles se alimentam dos dois, de vegetais e de outros animais. E temos aqui como exemplo o lobo-guará. Animais detritívoros. Existem ainda animais que se alimentam das partes mortas de outros seres vivos, sejam plantas ou animais. Temos aqui como exemplo essas larvas. Como os animais se locomovem? O modo de locomoção dos animais está muito relacionado ao ambiente em que vivem, aos hábitos que eles têm e, é claro, às características de seu corpo. Vamos falar aqui que os animais que se locomovem através da natação. Essa é a principal forma de locomoção de animais aquáticos, como os peixes, que vocês estão vendo aí nessa cena. E os animais que se locomovem através do voo? Esses animais, eles são terrestres e que têm asas. É o caso da águia.
E é caso também de alguns insetos, viu, gente? Como borboletas, mosquitos, abelhas, morcegos e outras aves. E os animais que se locomovem através da caminhada, que é o modo de locomoção típico de muitos animais terrestres também. Eles usam suas pernas ou patas para se deslocar pelo solo, caminhando ou correndo. E temos aqui como exemplo o rinoceronte. Isso mesmo. Temos animais também que se locomovem através do saltar, do pular. Também são animais terrestres que têm pernas adaptadas para saltar. É o caso de coelhos, de sapos, de pererecas, de cangurus, de insetos como grilos, gafanhotos. Animais também que rastejam para se locomover. Também são animais terrestres, só que esses não têm pernas nem asas para se deslocarem. Então, por isso que eles se arrastam. É o caso das serpentes, de minhocas, lesmas e caramujos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a organização dos animais em grupos. E o primeiro grupo que nós vamos falar agora são os peixes. Os peixes são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático, sendo que alguns vivem em água doce e outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes podem variar. Eles apresentam nadadeiras que auxiliam na natação. Vamos falar agora um pouquinho sobre o grupo dos anfíbios. Uma das principais características dos anfíbios é a pele fina e úmida. A maioria dos anfíbios é semiaquática, ou seja, tem parte do seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora. Durante o período em que vive na água, os anfíbios respiram por meio de brânquias, de modo semelhante aos peixes. Agora vamos falar um pouquinho dos répteis. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm pele bem seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés e os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de ossos. Vamos falar um pouquinho sobre as aves. Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bicos sem dentes. Entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. Vamos falar agora sobre esse grupo que é os mamíferos. No grupo dos mamíferos estão incluídos animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, ou seja, animais que mamam. Outra característica marcante dos mamíferos é a presença de pelos que reveste o seu corpo. A quantidade e o tamanho pode variar, gente, mas todos os mamíferos têm pelos, em ao menos um momento da vida. Quanto à locomoção, os mamíferos eles podem caminhar, eles podem correr, nadar e até mesmo voar. Poríferos. Os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros. Poros são pequenas aberturas, gente, que existem no seu corpo. Existem espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos, gente, vivem em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, certo? Eles vivem fixos, bem paradinhos sobre as rochas, no fundo do mar ou dos rios. Os quinidários. Que grupo é esse dos quinidários? São animais aquáticos também, e a maioria vive em ambiente marinho, ou seja, no mar. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser variáveis, ou seja, eles podem mudar.
Como exemplo, nós podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Os vermes. Eles podem ser encontrados, gente, em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres, só que bem úmidos. A maioria deles é parasitas, ou seja, passa parte da sua vida no corpo de outros seres vivos, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Anelídeos. São exemplos de anelídeos as minhocas e sanguessugas. Eles têm o corpo alongados e divididos em anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. E os moluscos? Eles são animais de corpo mole que podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. Alguns tipos de animais podemos citar como o polvo, a lula, o caramujo, as lesmas, ostras e mexilhões. Eles apresentam uma concha, alguns deles, externa que protege seu corpo. Artrópodes. Os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos, como as abelhas, as formigas, os mosquitos, borboletas, besouros, os crustáceos como caranguejos, siris, lagostas, as aranhas, os escorpiões e as centopeias. E os equinodermos, que são animais que vivem em ambientes aquáticos de água salgada. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Temos como exemplo de equinodermos a estrela do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar.